Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre uma mulher virtuosa. Seu nome, Joquebede. Pode parecer um nome estranho, um nome até feio, mas na verdade significa o Senhor é a glória. Realmente do Senhor vem a vitória. Joquebede era mulher de Anrão e eles tinham dois filhos, Miriam e Arão. Eles eram parentes consanguíneos, porque Joquebede era tia do seu esposo. Naquele tempo era permitido, antes da lei, podia haver casamentos entre parentes próximos. E o importante é que eles já tinham dois filhos e ela engravidou do terceiro. Agora, para entender o problema dessa gravidez, vamos falar do contexto. Quando José veio para o Egito com 70 pessoas, era pouca gente. Mas esse povo cresceu muito, prosperou muito. E em quantidade, era realmente uma quantidade muito grande. E o faraó começou a preocupar com essa gente que crescia muito. E ele até tinha medo de que eles crescessem tanto e quando eles se rebelassem contra a situação de escravidão em que eles viviam, ele não desse conta de vencer esse povo. Tanto lá naquele tempo, eles casavam entre a própria tribo, dentro da própria tribo. Então, Arão e Joquebede eram da tribo de Levi. E aconteceu que o faraó, muito preocupado com o crescimento daquele povo naquele lugar, ainda mais que eles foram morar no nordeste do Egito, ali perto de Gozen, e ali era fronteira. E o medo também, outro medo do faraó, é que se algum povo viesse lutar contra o exército de faraó, eles pudessem se rebelar e ajudar esse povo contra esse rei. Acontece que, não dando conta de enfrentá-los, ele fez o seguinte: armou um plano maquiavélico, arrumou as parteiras hebreias para matar as crianças no ventre das mães. Só que as duas que ele contratou, tanto Puá como Cifrá, elas não entregavam aquelas crianças para o rei. Elas respondiam quando ele perguntava por que não estavam nascendo crianças. Não, elas são muito espertas. Quando a gente chega, as crianças já nasceram. Quando o rei viu que esse plano não fortificou, ele mudou sua tática. Bom, já que estão nascendo, então o decreto é o seguinte: todo filho homem vai ser morto. Logo que nasceu, vai ser morto. E as mulheres podem continuar vivas. Ele pensava o seguinte: os homens que já estavam vivos iam envelhecer. E as mulheres iam acabar casando com egípcios e iam enfraquecendo aquele povo com aquela mistura. Ainda mais que o povo egípcio adorava vários deuses e o povo hebreu continuava fiel ao Senhor, mesmo ali naquele regime de escravidão. Eles se mantinham fiéis. Mas, como eu falei no princípio, Joquebede engravidou. Essa história nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 7 ao 22. Ela engravidou. E eu fico imaginando a situação, porque ela não podia parecer grávida, porque senão essa gravidez ia ser acompanhada até pelos homens do faraó, e para esperar nascer e matar. Então ela teve que esconder 9 meses. Foi difícil, foi muito difícil esconder essa gravidez. Eu imagino como que ela vestia roupas largas e desconversava quando alguém falava que ela engordava. Eu penso que foi terrível mesmo, porque não é fácil. E também uma outra coisa, quando a criança nasceu, eu fico pensando como esconder esse choro. Eu imagino que eles faziam tudo para que a criança não chorasse, continham de todo jeito. Mas mesmo assim, não é fácil. Eu acho mesmo é que Deus
pela sua misericórdia, fez com que essa criança fosse uma criança muito calma. Quando ele nasceu tão lindo que a formosura dele chamou a atenção dos próprios pais, porque fala na Bíblia que o Moisés era formoso. E acho que Deus o fez formoso, primeiramente, porque ele era muito lindo aos olhos de Deus. E segundo, porque a missão dele seria maravilhosa. Então aí veio o decreto e Moisés, ele ficou a salvo. Mas eu fico pensando, para criar esse menino, não teria condição humana de criá-lo até depois de grande. Aí Deus iluminou Joquebede. E na sua sabedoria, ela construiu tipo um cesto de vime e usou betume e uma espécie de piche para vedar, para não entrar água. E fez o tipo de uma arca. Colocou a criança ali dentro e foi até o rio Nilo, colocou numa parte calma, num remanso, porque se ele fosse pela correnteza, iria embora, fugiria do controle. Mas a gente analisa o seguinte: o rio Nilo é o rio maior do mundo. E era um rio cheio de crocodilo, de peixes que chegavam a 90 quilos, peixes ferozes, e até peixe elétrico tinha nele. E no remanso é onde os crocodilos dormem, onde eles ficam. Mas Deus, com a sua sabedoria, a iluminou para que ela colocasse naquele remanso, apesar dos perigos, porque ali ele estaria à vista de Miriam, que estava observando o irmão. E também porque, como Deus é poderoso, ele fechou a boca desses crocodilos. Eles estavam mais para guardiões do que propriamente para inimigos. E quando a filha de Faraó veio molhar-se, banhar-se no rio Nilo, ela viu aquele cestinho, aquela arca, e ela pediu uma das amas que pegasse para ela. Aí ela viu aquele menino lindo, e como ele era formoso, chamou a atenção dela também, e ela teve interesse em criá-lo. Nessa hora, Miriam se aproxima e disse: eu conheço uma mulher das hebreias, que ela pode criar, ela pode amamentar essa criança. Logo viu que era uma criança hebreia por causa dos trajes simples. Então ela jamais pensaria que fosse de outra raça. E ela aceitou de pronto. Imagino quando chega Miriam com a criança, como ela deve ter glorificado o nome de Deus. Jeová é a minha glória. Porque ela teve o menino de volta e ainda mais, ela ofereceu um salário para cuidar daquela criança. Então, nós temos muito, muito que pensar. Aquela arca daquele menino não era a arca da aliança com os homens, com todos os homens. Não era a arca de Noé que salvou pessoas e bichos, mas era a arca da esperança de um povo sofrido, um povo que era explorado, que era martirizado, que era vilipendiado nos seus direitos, um povo de Deus sofrido, um povo que não era reconhecido como pessoas dignas de salário, dignas de respeito. Então nós vemos aí como Deus honrou Joquebede, como Deus honrou aquela família, e veio o nome Moisés, dado pela filha do faraó, foi porque significava, ele foi salvo das águas, e é um nome muito importante na história do povo de Deus, porque foi o grande libertador, o que tirou aquelas pessoas daquela penúria e levou para o deserto rumo a Canaã. Não é à toa que o casal Joquebede e Anrão, eles estão na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, 23, onde se lê:
Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quem teme a Deus não tem medo. Quem tem a Deus, mesmo no meio da batalha, da luta, da dificuldade, da ameaça, as pessoas sabem que tem um Deus que garante a vitória, porque Ele é o Deus da vitória, Ele é o Deus da glória. Que nós possamos, como Joquebede, confiar, porque ela confiou de uma maneira extraordinária. Quando ela colocou aquela criança naquela arca, eu fico pensando, como deve ter sido penoso, como deve ter sido penoso para ela pensar o que vai acontecer, porque o plano poderia dar muito certo, como também poderia ser errado, mas como era um plano de Deus, ele não tinha como dar errado, mas nós conhecemos o final da história, nós conhecemos a história do povo no deserto rumo a Canaã, mas ali, naquele momento, ela não sabia do que iria acontecer depois. Por isso deve ter sido muita alegria no retorno dessa criança para casa. Então, que nós não temamos quando estamos servindo a Deus de coração, em espírito e em verdade, porque o Deus é o nosso libertador. Quando a criança estava maiorzinha, ela entregou a casa de Faraó. Eu fico imaginando, não deve ter sido fácil, mas ela estava cumprindo ali a sua história, a sua missão. Eles não aparecem mais como narrativa na Bíblia a partir daí, porque quem começa a história de muita esperança, de muita vitória, de dificuldades e lutas também, mas foi Moisés, aquele que foi salvo das águas. Que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, nos tire da correnteza do pecado, que nos coloque no remanso de seu coração, para que nós possamos ser salvos, não por merecimento, que não temos nenhum, mas pela bondade, porque Jeová é a nossa glória. Amém.